Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre autoconfiança para negociar com os clientes. Um assunto que interessa muito as arquitetas e designers que seguem aqui o Decor Baby Kids. Clau já chegou. Tudo bom, Clau? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no Decor Baby Kids. Muito feliz com a participação de vocês, com a presença de vocês. Já vou pedindo para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho que tem do lado direito. Já mandem para alguém essa live, se vocês acham que faz sentido, né? E, poxa, muito obrigada. Corações também aí à vontade. Fiquem à vontade. Gente, vou chamar a Clau, que ela já tá aqui. Vocês sabem que esse estilo de live que a gente tá fazendo agora, né? Na verdade, que eu tava fazendo desde o início do ano. Aquelas lives com a participação de vocês, eu acho excelente, porque a gente sempre traz conteúdo que, né, que as pessoas estão querendo ver e tal. Então é muito legal. Conto com a participação de vocês, inclusive, a qualquer hora, a qualquer momento, falando, perguntando, enfim. Vou chamar a Clau aqui. Já chamei. Tomara que a minha internet esteja ótima. Oi, Clau! Oi, Tudo tudo bom? bom? Hoje mudei meu cenário aqui, ó. Ah, que lindo! Bem Tô Decor em... Babies, Decor Babies Kids, né? É, vim Que pra cá lindo. hoje. Tá mais claro, mais iluminado. Uhum. Eu também, tô no outro cenário mais claro, que o outro estava muito Muito bem. escuro. E de dia Muito é tudo de bem. bom, né? É, exatamente. Bem melhor, né, pra fazer. Uhum. Então, agradeço mais uma vez o convite. Que bom. E, Eu que nossa, agradeço. para mim é uma leveza conversar com você. Para mim é Ah, muito bom ai, que mesmo. bom. Igual. Clau, então, esse assunto a gente já até conversou, né? Acho que ano passado a gente fez uma live falando, né, sobre isso. Mas é um assunto que é tão, assim, tão importante para os nossos negócios que eu quis trazer de novo como uma opção para as pessoas, né? E olha só, deu o mesmo assunto, né? Que a gente já tinha Sim. conversado sobre ele no ano passado, foi o mesmo assunto que voltou. E aí eu queria que você Uhum. se apresentasse, Tá. e aí a gente já podia, eu anotei aqui aqueles tópicos e eu acho que a gente pode ir conduzindo por aqueles tópicos, né? Para trazer, para abordar esse assunto. Maravilha. Então, para quem não me conhece, eu sou a Clara Araújo, tá? Sou terapeuta transpessoal. Tem mais um convidado que está latindo ali fora. É meu Faz parte. terceiro convidado. Coisas do home Faz parte. office, né, querida? É, Coisas de home exato, office, né? exato, exato. Uhum. Então eu sou Clara Araújo, sou terapeuta transpessoal. Assim, amo trabalhar com pessoas, tá? Primeiro a gente tinha uma escola, né? A minha história iniciou com escola, a minha história iniciou com educação, a minha história iniciou com cursos. E de uns tempos para cá, né, deixei assim de cuidar tanto do conhecimento das pessoas, né, de certa forma, e agora acabo cuidando como terapeuta dessa questão emocional, dessa questão mais mental das pessoas, né? E eu falo cuidar, o que é esse cuidar, né? Eu acho que assim, a autoconfiança tem tudo a ver, né, com cuidar. E principalmente, né, querida, o autocuidar, né? De como a gente está se autocuidando, né? Não é Exato. só porque é pandemia, mas é um olhar, né? De como a gente está nos. Como que tá esse movimento do autocuidado, né? Uhum, exatamente. E aí entra aquela questão do autoconhecimento, né? Que eu acho que é o primeiro tópico, né? Que é um caminho para se chegar à autoconfiança, é a gente se autoconhecer, né? Buscar o autoconhecimento. Queria que você falasse um pouco mais nesse sentido, assim, como Tá, seria isso, esse caminho? maravilha. Então, assim, ó, o que acontece? É essencial, né? Que todas as pessoas busquem o autoconhecimento. É essencial. Independente da linha, independente do que ela for fazer, é importante cada vez mais que a pessoa busque o autoconhecimento. Por quê?
Porque hoje a gente está vivendo num mundo, assim, cada vez mais mental, cada vez mais, assim, a gente está cada vez menos mexendo com o corpo, não é? Claro que a gente vai para academia, a gente faz as nossas atividades físicas, mas não é a atividade física que se fazia antes. Antes a mulher Uhum, fazia muito mais, tinha muito mais responsabilidade, se mexia muito mais, né? uhum, Então, infelizmente, né, por um lado tem o lado bom, porque tem a tecnologia, tem todo o conforto, mas tem essa questão mental, assim, no excesso, né? Aí que é assim, algo que a gente precisa se preocupar muito com esse excesso. E uhum. esse excesso normalmente gera a ansiedade nas pessoas, né? Nunca a gente teve tantas pessoas ansiosas, nunca a gente teve pessoas com problemas de depressão, com problemas mentais. Então, tem um porquê, né? O porquê que justamente a gente está nesse momento de excesso mental. E aonde que entra a autoconfiança aí, né? Então, assim, a partir do momento que eu estou nesse excesso, né, de estímulos mentais, é, eu não consigo dar conta, vamos dizer assim, do meu dia a dia. Eu não consigo dar conta. A mulher, né? A mulher é mãe, é esposa, é empresária, empreendedora. Enfim, são várias frentes, são muitas responsabilidades. E, além Isso. de tudo, lidar com a autoconfiança. Então, a gente percebe que, principalmente para a mulher, hoje, é um grande desafio ela trabalhar todas essas frentes e ainda ter a autoconfiança. E o que, que é, né? É interessante comentar o que, que é a autoconfiança, né? Então, a partir do momento que eu começo a me entender mais através do autoconhecimento, entender as minhas limitações, entender os meus padrões que são limitantes, entender a minha personalidade, eu consigo melhorar a minha autoconfiança. Uhum. Então, qual é o sinônimo da autoconfiança? Então, o sinônimo da autoconfiança é a fé que a gente tem na gente mesmo. Então, é a fé em si mesmo. Que está relacionado à autoestima, Bacana, está relacionado ao autocuidado, né? E, bacana. de certa forma, querida, está relacionado ao amor próprio, Olha só. sabe? Uhum. Nossa, perfeito, perfeito. Essa coisa da autoconfiança, né? Eu tenho. Quem me conhece, quem está me acompanhando na formação ou aqui no Decor Baby Kids há algum tempo, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque é uma dor minha, né? Essa coisa do amor próprio, de se cuidar e tudo mais. Assim, às vezes eu fico muito conectada com o externo e me desconecto do interno. É muito fácil isso para mim, acontecer essa desconexão com o meu eu. E aí termina que fica tudo no automático e vai de qualquer jeito. Quando a gente vê, a gente já está ali naquele momento da negociação e, e se deixa levar, inclusive até pelo que o cliente está dizendo, né? E não coloca assim a nossa. Enfim, não se conecta com a gente mesmo e não consegue falar o que realmente está sentindo, falar o que realmente faz sentido também, né? Naquela ocasião para o escritório, para a gente e tal. E aí você acaba dizendo sim para o que você não quer dizer, você acaba, né? Se perdendo e quando você vê já foi, você perdeu o controle, né? Mas Uhum. é engraçado como é um caminho que a gente só consegue alcançar, experimentar quando a gente trabalha esse auto-amor, né? Esse autocuidado, você se conhecer, até onde você vai, esse respeito, esse autorrespeito também, né? Entender quais são os seus pontos fracos, as suas virtudes para você potencializar, enfim. Eu percebo isso. Exatamente, querida. Até esqueci de comentar quando eu me apresentei, né? Que como eu sou terapeuta transpessoal, hoje eu trabalho com uma ferramenta de autoconhecimento que é o Enneagrama. E assim, o Enneagrama, ele faz realmente, né, a pessoa olhar, ter esse olhar, né, em relação a como que esses padrões, como que essas crenças, como está tudo isso dentro dela. E é até interessante que o nosso tema é a negociação, né? Uhum. Então, assim, qual é a relação do autoconhecimento com a negociação ou da autoconfiança com a negociação? Então, assim,
O primeiro movimento que a gente tem que fazer para se conectar com a autoconfiança e, de certa forma, poder negociar melhor com as pessoas é o movimento do autoconhecimento. Então, eu olho para dentro para depois eu poder olhar para fora, para poder negociar melhor com o meu cliente, para poder me posicionar melhor com o meu cliente. Porque o danado desse cliente, ele percebe se a gente tem confiança em si mesmo. Ele percebe aquela profissional, às vezes, que se sente insegura, às vezes que tem dificuldade de dizer não, como você falou, às vezes que se acha insuficiente e acaba demonstrando de alguma forma para esse cliente, para esse fornecedor. Então, são alguns nuances que acabam aparecendo muitas vezes na negociação, que é algo é até interessante, né? Que a negociação é quando a gente imagina e percebe, parece que é algo masculino, negociação, aquela coisa assim, de posicionamento, de negociar. Mas a negociação, ela também pode ter o viés feminino e ser assim uma negociação agradável, uma negociação que você consiga encantar as pessoas, né? Usando o teu lado feminino também, sabe? Perfeito, maravilha. E aí você tinha falado, né? A gente tinha visto naqueles pontos lá que escutar o cliente, né? Escutar o cliente, eu acho que é uma coisa que não sei se a mulher tem mais facilidade para isso, enfim, mas eu acho que é uma coisa também que a gente consegue desenvolver, né? Se for se não for natural, né, pra gente. E é Sim. muito importante, né? Hoje em dia as pessoas estão querendo ser escutadas, né? Talvez até mais do que antes existe essa necessidade, né? Com Mas certeza, querida. todo mundo gosta, né? Isso faz parte do bom atendimento, né? Quando eu vou fazer alguma coisa sei lá, que seja, que precise de uma fase de criação, eu me empolgo falando o que é que eu quero, o que é que eu desejo, o que é que eu imagino. E aí eu quero ser escutada, né? E aí o cliente também, ele quer ser escutado, né? Sim. Aproveitando, né, já que a gente está falando em escutar, se alguma das suas seguidoras também quiser fazer algum tipo de pergunta, se sintam à vontade, né? Sim. Em relação a esse tema, elas estão conosco aqui, né? Então aproveita. Total, eu até falei no início, pode ficar à vontade, podem tirar suas dúvidas, trazer situações de escritório, né? Que eu acho que é super importante, super importante. Com certeza. Cláudio, e uma coisa tem o autoconhecimento aí, o viés do autoconhecimento nessa questão da negociação, mas tem também o conhecimento do seu trabalho e do valor do seu trabalho, né? Que eu acho que é super importante assim, a gente conseguir tangibilizar, estão usando muito esse verbo, nem sei se é verbo, mas ter uma noção do quanto você pode, de até onde você pode ir, ter essa segurança, né? Olha, realmente eu posso te dar tal desconto até X, realmente, porque senão foge da minha margem de lucro é pequena e tudo mais. Enfim, tem algumas coisas aí que a gente precisa ter bem definidas, né? Do negócio, do nosso negócio. Então, quanto mais a gente acredita na gente, quanto mais essa fé que a gente tem na gente mesmo, é melhor a gente demonstrar o nosso valor para o cliente. Porque muitas vezes eu já atendi muitas pessoas, muitos arquitetos, muitos profissionais que falam para mim assim, Clau, eu quero cobrar X reais, né, no meu projeto, a minha hora, tal, mas às vezes eu falo, mas eu não acredito que eu estou valendo aquilo que eu falo, entende? Nossa, então, perfeito. Como isso é significativo, esse olhar, né? Esse olhar do valor, porque é diferente, né? Preço e valor. O cliente, ele não quer o preço, por incrível que pareça. O cliente, ele compra o valor. Ele não compra o preço, porque ele além da questão do projeto, ele está comprando confiabilidade, ele está comprando segurança, ele está comprando um conforto, ele está comprando um sonho. Então, às vezes nós, e a gente está tão preocupado com o preço, né? Olha só as crenças, né? A gente está tão preocupado com o preço que esquece de perceber o diferencial que você tem, que a gente tem. E é muito fácil conversando com as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é diferencial. E esse diferencial está muito relacionado a valor. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou dizer para o meu cliente que eu
o cuidado que eu faço, determinado projeto, sabe? Coisas que a pessoa faz que só ela que faz. E ela às vezes fala, não, isso não é importante. E é isso que é importante. Isso que é importante. Entende? Entendo. É exatamente você ter noção não, você ter conhecimento mesmo do seu valor, né? Do seu diferencial. Você sabe que eu escutei hoje de um cliente, ele falando a respeito de um marceneiro que ele tinha contratado para uma situação X e o orçamento tinha dado, sei lá, 50 mil. E aí ele achou muito alto o valor e tudo mais, mas mesmo assim ele executou com esse marceneiro. E aí em outra situação ele buscou um que foi a metade do preço e aí ele ficou extremamente decepcionado, teve uma dor de cabeça enorme, porque tudo empenou, não ficou, sabe assim. E aí, hoje, eu até comentei com eles, é legal porque vocês têm as duas experiências, né? Aí eles falaram, olha, exatamente, e se a pessoa cobrar barato para mim, eu já desconfio, entendeu? Eles falaram isso. Aí eu falei, ó, tá vendo? Tá vendo como também essa questão, essa percepção do valor, né? Também tem relação com o posicionamento e com a sua entrega, né? Então, assim, para quem tem medo de subir, né, o valor, Não, assim, acho que a gente tem que olhar para nossa história, para nossa bagagem, para a forma como a gente atende as pessoas, né? Para a forma como a gente escuta as pessoas, né? Só o escutar é um grande diferencial, né? Tem cliente tem profissional que não vai ter essa escuta, né? Com certeza. Até a gente não falou mais sobre essa questão do escutar, né? Às vezes a gente está tão ansioso, preocupados. Eu estou atendendo um cliente aqui, mas eu já estou pensando no outro cliente ou no que eu vou fazer daqui a pouco. E eu não estou presente com esse cliente. E isso, assim, faz toda a diferença. Se você estar presente na negociação. Porque às vezes é algo que o cliente vai falar e que às vezes é muito importante e essencial para ele, vai passar batido. E a pessoa que está mais atenta, na escutativa que a gente fala, né? Que a pessoa está prestando atenção em tudo, não assim, na fala, do jeito do cliente falar, de se vestir, do jeito dele ser. Então, isso, ele está conseguindo ler esse cliente de uma forma muito diferente. E às vezes, essa pessoa, né, esse profissional, estando presente, ele consegue dar, assim, na hora, alguma devolutiva e mostrar para o cliente o quanto ele está presente e falar coisas para aquele cliente que fala, nossa, realmente você tem razão. Então, pequenos detalhes que fazem muita diferença de mostrar que você está presente ali naquela negociação. E isso é o maior desafio para todos, tá? Isso inclui todo mundo, né? Eu, você, qualquer pessoa que vai fazer um processo de negociação, do quanto a gente tem que estar se esforçando para nós estarmos presentes nas situações, nas relações, nas negociações, enfim. Eu tenho N casos de situações de um lado negativo, né? E do lado positivo de perceber algo que a pessoa falou e eu repeti aquilo, ela falou, nossa, é verdade, assim, como se... Incrível. Coisas assim que são, por outro lado, muito simples, que não envolve grandes investimentos, né? Eu gosto de falar, né, nos cursos e nas minhas lives, assim, que é a empatia, né, que é essa arte da gente se colocar no lugar da pessoa, e também a escuta. É algo assim muito precioso hoje e não requer grandes investimentos e grandes tecnologias. Pois é. Pois é. E é o seu tempo, é um tempo de qualidade que você está dedicando ali, de presença, né, ao cliente. Nossa, isso é ouro realmente. Se você pode dar isso para o seu cliente, você tem que valorizar, né? Você tem que ser o primeiro a valorizar, né? E ter consciência disso. Maravilha. A gente tinha falado de escutar o cliente, né? Acho que a gente comentou rapidamente, mas também de se posicionar, né? Como autoridade, né? Se enxergar como autoridade no que você faz, né? Acho que uma coisa que me dá muita segurança, assim, é quando eu estudo, leio, trabalho, aprofundo o conhecimento, né? Do que eu vou vender, né? Assim, então, por exemplo, sei lá, se eu tô lendo alguma coisa
relacionada a quarto infantil, algum livro, alguma... Isso me dá mais propriedade, assim, mais bagagem para dizer assim, eu sou uma autoridade nisso, assim, eu estou estudando isso. Então, eu acho que há pessoas que precisam disso, outras pessoas nem precisam disso, elas, né, já são mais autoconfiantes também. E vão, né? Mas o que você acha disso? Você concorda? Assim, o que eu venho percebendo, tá, querida? Até eu acabo atendendo pessoas assim que ela é uma autoridade, assim, ela é uma autoridade às vezes perante as redes sociais, só que não tem autoconfiança. Que maluco isso, né? É. Sabe? Maluco, né? Então, mais uma vez, até para você, assim, porque você mostrar autoridade é fácil. Agora, você ser autoridade tem que passar por dentro da pessoa. Entende? E a autoconfiança também está relacionada a isso, sabe? A pessoa, ela tem um monte de seguidores, só que, assim, ela tem feridas, vamos dizer assim, que precisam ser trabalhadas. Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, assim, que estão nas mídias sociais, né? E às vezes não tem tanta representatividade e tem uma autoconfiança gigantesca, sabe? E são autoridades também, entende? E às vezes, então, assim, ó, o que a gente pode concluir? Que até a questão da autoridade também está relacionado ao como que você é com você mesmo, do que você acredita em relação a você, sabe? Então percebe que tá tudo, né? Você mesmo usou a palavra, eu esqueci. Tá tudo se conectando ali, né? Tá tudo se ligando, né? Verdade. Verdade. Essa questão de se posicionar tem total relação, realmente, assim, essa coisa de ter fé em você mesma, né? Fé no seu trabalho, né? Acreditar e não só transparecer isso, mas viver, né? Sentir essa autoridade, né? Se sentir realmente uma autoridade. Eu acho que é como você disse, eu acho que o cliente, ele, no detalhe, nas nuances, ele sente que você passa isso para ele. Até sem você falar, só em você, sei lá, numa conversa, se informar, você consegue passar essa autoridade, esse posicionamento, essa autoconfiança, né? É Com impressionante, certeza. realmente. Eu concordo com você, eu acho que não tem relação direta com o número de seguidores e tudo mais. Embora o número de seguidores seja uma prova Ajuda, social. né? Contribui, né? Ajuda. É uma prova, assim, que as pessoas gostam, pelo menos da sua curadoria, as pessoas gostam aqui, né? Né? De alguma coisa elas gostam, né? Para estar aqui seguindo, né? Faz sentido para elas, né? Então, acho perfeito tocar nesse assunto, porque às vezes a gente fica nessa necessidade enorme de ter essas pessoas seguindo e tudo mais, só vou me sentir uma autoridade quando eu tiver X mil pessoas. Quando eu tiver, eu arrasto para cima. Não, né? Não. Que existe isso. Mas é claro que não está diretamente relacionado, né? Faz parte. É bacana, mas... E ainda que a gente não está falando nem em conhecimento, né? Vamos dizer assim, vamos imaginar, né, no que a gente está conversando, que o conhecimento técnico já é um requisito básico. Você saber lá fazer o teu melhor projeto, a tua melhor técnica, isso a gente já considera, nem é um diferencial, por incrível que pareça. Eu faço projeto de qualidade. Tá, ok. Projeto de qualidade todo mundo faz. Projeto de qualidade hoje é o feijão com arroz. É verdade. É verdade. Eu adoro cutucar as pessoas. Eu sou a mulher que adora cutucar, né? E assim, e esse cutucar, às vezes, que abre os olhos para coisas que às vezes a gente simples,
que às vezes a gente não está prestando atenção, que a gente não está fazendo, né? E às vezes a gente tem um baita potencial. Eu percebo muitas pessoas que eu converso, arquitetos, profissionais, que têm muito, muito, muito potencial, só que não acreditam em si própria. Falar, mas será? Sim, eu estou enxergando. Assim a gente consegue enxergar o potencial da pessoa. Ela não acredita em si própria. É muita meditação que tem que fazer. É verdade, é verdade. Ai, meu Deus do céu. Uhum. Mas eu consegui fazer algumas no final do ano passado e me ajudou muito. Eu não sei por que eu não consegui transformar em hábito, mas em algum momento da minha vida eu tenho certeza de que eu vou conseguir Sim. eu vou sentir muito forte a transformação, porque eu já senti, eu já vivi isso, assim. Para mim, já falei isso para você 1000 vezes, né? Assim, nesse movimento de se autoconhecer, de se perdoar também, né? Tudo que passou e, né? Porque às vezes a gente, como você disse, cada um tem suas dores, né, também. Que aí essas daí precisam ser resolvidas. Às vezes a gente precisa resolver para poder, né, dar um passo à frente, né? Com certeza, querida. Talvez, Para né? deixar fluir mesmo. Talvez, querida, se a gente tivesse um olhar de mais, assim, amorosidade conosco mesmo, né? Menos autocrítica com a gente, querendo fazer as coisas perfeitas, querendo dar um máximo, sendo que às vezes assim esse máximo não existe, né? E então o quanto assim esse olhar mesmo, esse olhar que é necessário para nós, assim, sabe? Uhum. Exatamente. Esse É isso, auto-amor, assim, né? Esse tinha que autocuidado. era importante fazer isso, sabe? Uhum. Uhum. É, eu percebo assim que na quarentena eu fiquei muito focada aqui nessa coisa do Instagram, do trabalho também. Mas, assim, e foi bacana também experimentar esse online, porque o online trouxe um volume, uma intensidade alta de projeto, de solicitação de orçamento. Então, assim, isso também é um pouco treino, né? Essa questão da negociação. Então, Sim. outro ponto que eu queria levantar aqui, que outro dia, não sei com quem eu estava conversando, que aí a pessoa falou assim, eu pensava que era mais fácil, porque eu acho que o arquiteto, eu não gosto de generalizar e ao mesmo tempo eu gosto, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar o carregador aqui, Eu tá? percebo que muitos arquitetos têm, tá? Eu percebo que muitos arquitetos têm uma coisa assim, uma dificuldade de dizer não, né? E, e sei lá, porque assim, eu acho que a sociedade, não sei, talvez não valorize tanto o nosso trabalho. Nós que somos arquitetos, a gente sabe o trabalho que dá, a gente sabe que não é só um desenho, a gente sabe que não é em 15 minutos que a gente resolve as coisas. Mas às vezes a imagem que as pessoas têm da gente é essa, e a gente termina assimilando a imagem que as pessoas têm. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, com certeza, querida. Aí, às vezes, a pessoa termina convencendo a gente de que, vamos negociar aqui, eu tenho tanto para te dar. Ou então, o pedreiro já está lá quebrando. E a gente não consegue se impor, a gente não consegue, enfim, reverter essa situação. Né? Isso eu vejo assim, é algo recorrente, não é, meninas? Ó, as meninas estão falando aí. Então, eu acho que passa um pouco por isso, assim, a gente ter essa consciência, né? E aí voltando aqui para a questão da quarentena, quando a gente não conhece o cliente do outro lado, a gente não tem um vínculo com ele de amizade, que, por exemplo, aconteceria aqui na minha cidade, eu já conheceria, né? Se ele tivesse vindo por meio de uma indicação. Opa, fala! Meu celular que tá meio maluco aqui. Opa, desculpe. Então, assim, só resumindo, que eu tô querendo, já tô sendo prolixa demais, mas assim, quando a gente conhece, quando a gente tem alguma relação com a pessoa, é mais difícil, às vezes, a gente dizer não, às vezes a gente, ou não, ou eu tô viajando. Porque o que eu percebi é que, para mim,
com o que aconteceu, o que vem acontecendo, é que, para mim, eu tenho mais facilidade quando eu não conheço a pessoa que está do outro lado para negociar. Uhum. Eu Entende? acho Não assim, sei se tem ó. relação. Eu vou comentar até de algumas experiências minhas, às vezes que eu acabo atendendo pessoas que são conhecidas, sabe? E às vezes até, tipo, um parente não tão próximo, eu acabo atendendo também, fazendo o processo do Enneagrama. Assim, eu sou prestadora de serviço do mesmo jeito que vocês são prestadores de serviço. Então, é uma história um pouco parecida, sabe? Então, eu assim, ó, se eu não tô segura, eu acho que, assim, uma opinião minha, tá? Eu acho melhor a pessoa nem pegar o projeto, sabe? Porque o que acontece? Às vezes, aquela vai se transformar num estresse aquilo, entende? Vai se transformar, ela vai cobrar mais barato, vai ter a situação de alguns momentos tem que dizer não, daí tem o desgaste de dizer não. Da pessoa não conseguir se posicionar, porque ela não vai se sentir segura em relação a isso. Então, eu acho assim, a pessoa tem que estar muito confiante. Para ela deixar muito claro, assim, já isso numa negociação, já no início, na primeira conversa já. De uma forma assim, não de uma forma que eu posso dizer assim, a comunicação não violenta, de uma forma que você faz sérios combinados, já no primeiro momento, assim, olha, você é minha amiga, ou você é minha parente, eu vou te fazer um valor mais acessível. Já estabelecer tudo, já no começo. Nem que a pessoa às vezes se assuste, mas assim, até você pode justificar, dizendo, olha, eu estou fazendo isso, mas é que para as coisas corram com a gente da melhor forma possível. Então a gente já está se antecipando, a gente já está prevenindo um desgaste lá na frente, sabe? Bom, para mim funciona, tá? Para mim funciona se eu deixar muito claro já no início, mesmo a gente achando que, não, mas ela é tão legal. Não, assim, numa negociação é muito importante se você deixar claro isso. Você pode dar o seu desconto, você pode fazer lá um valor mais acessível, mas deixar tudo muito claro para a pessoa, sabe? Entende? Mas eu acho que tudo depende da segurança da própria pessoa, do próprio profissional. Se ele se sentir inseguro, é melhor nem pegar. Entendi. Isso tem a ver também com o senso de justiça e com a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. É tudo um equilíbrio, né? Você percebe? Às vezes, por exemplo, o meu senso de justiça comigo mesma é desequilibrado, é bugado. Às vezes é comigo, com a minha família aqui, enfim, às vezes eu termino assumindo coisas que depois eu pago o preço. E a minha capacidade, minha empatia é bugada também a favor do cliente. Me coloco demais no lugar dele. Entende? Com Então, certeza. assim, é algo que tem que ter um equilíbrio aí. A gente tem que se conhecer para poder. Isso. Maravilha que você está trazendo, querida. Isso também daí já entra, né, com os padrões da tua personalidade. Por exemplo, tem algumas personalidades que é muito, muito, muito difícil dizer não para um cliente normal. Então, imagina dizer não para uma pessoa que é amiga, entende? Então, aí, assim, o quanto isso é realmente difícil. Não é impossível, é difícil. Então, é algo que precisa ser trabalhado. Porque o dizer não, para às vezes, para as pessoas, depois você tem que gerenciar um sentimento de culpa, de ter dito aquele não. E daí eu tenho que gerenciar, sabe? Então, percebe que é uma coisa que vai puxando a outra, né? Eu acho que quando a gente fala de nós mesmos, né, também da nossa verdade, das nossas. Eu acho que também o processo fica um pouco mais suave, não, você não acha? Porque eu acho que tem que ter muita delicadeza realmente nessas questões com os clientes e com a gente mesmo, né? Sim, com certeza, querida. E ainda que a gente está falando, vamos dizer assim, das nossas crenças, do nosso filtro, da nossa maneira de enxergar o outro. E que a gente pensa, detalhe, né? A gente pensa que o cliente pensa como a gente pensa.
Ele Desse sente jeito. como a gente sente. Então, imagine você imaginar que o teu cliente fala uma coisa e você interpreta outra, e você fala uma coisa e o teu cliente interpreta outra coisa. Então, quanto é importante a gente conhecer. Por isso que eu falo, né, que arquiteto, design, todo mundo que está nesse viés, o quanto psicólogo, né, ou uma pessoa que se relacione bem, né, escute bem toda aquela situação, precisa desenvolver. Porque, assim, cada cliente é um cliente, aquela coisa de ser meio camaleão, assim. Ah, é o meu jeito. Não! Você tem que se moldar ao jeito do cliente, porque se você for fazer tudo do teu jeito, tem clientes que não vão aceitar, tem clientes que não vão gostar, porque é do teu jeito. Uhum. É maluco isso, né? É. E é muito desafiador, realmente, assim. Muito, muito mesmo. Com Muito. certeza. Pois é. Eu tô aqui com a minha colinha. Olha aqui onde é que eu coloquei, ó. No Eu, quadro. eu tô com uma capinha no computador aqui. E até já derrubei meu celular aqui. Pois é, antes de Ai, começar a gente. live, como eu vim pra cá, pro quarto de Lipe, e eu não tô com o computador aqui, aí eu trouxe e anotei aqui no quadro dele. Mas eu acho que Uhum. a gente meio que passou, né, por todos Quem os sabe se pontos que a alguém gente tiver tinha. alguma pergunta, né? Ah, De sim, repente, o que você pessoal. acha? Por favor, fala aí. E sabe, conversando aqui com você, Clau, eu tava pensando em dar uma olhada na nossa live antiga, né, do ano passado, para ver o que foi que eu falei. Porque, assim, eu acho que ali era outra Mariana falando. Era E outra Mariana hoje, incrível. não é? Eu tô Muito morrendo. legal. Eu conversando aqui com você, eu fiquei assim, meu Deus, eu vou tirar um tempo para escutar a live que eu fiz do ano passado, porque vai valer a pena. Eu lembro de eu fazendo uma terapia aqui para todo mundo. Uma terapia, todo mundo assistindo a minha terapia aqui, me aproveitando de você. Eu lembro que eu fiz Uhum. muito isso, que eu tava cheia de Uhum. dores, cheia de questões. Que legal, né, querida? Essa Nossa, percepção, mas para ver, para você perceber, né, para a gente perceber que a gente evolui, a gente vai amadurecendo, e às vezes só nesse momento, né? Você olhou, eu também olhei a live, e eu falei, nossa, não faz sentido mais. Que coisa, né? nossa, Uhum. que coisa, que coisa. Então, quanto mais assim Mas, a gente conseguir, né, estar aberto, né, a novos olhares, novas situações, é essa abertura hoje que a gente percebe, né, que faz a gente crescer, que impulsiona a gente para o crescimento, para o sucesso, para a prosperidade, para a abundância. Então, assim, a profissão, né, que vocês estão exercendo hoje, que é a casa. Então, assim, é uma oportunidade olhar esse olhar para casa, porque a casa é sagrado. E se você faz isso com teu amor, com o teu coração, que cliente que não vai perceber esse amor que você está fazendo, né? Passando você nas vai tuas palavras, colocando ali. passando no teu projeto. Exatamente. Perfeito, perfeito. Esse cuidado, eles vão sentir esse cuidado, né? Sem dúvida. Sem Eles dúvida. vão. E aí eu acho que entram aquelas questões também de humanizar essa negociação, humanizar esse processo, né? Que a gente, lá na formação, a gente tocou nesse assunto e tem sido muito legal falar sobre humanização, porque eu acho que tem toda a relação com tudo que a gente está vivendo hoje, que a gente está num mundo extremamente tecnológico, né? E rápido. E aí, quando a gente tem qualquer coisa que lembre assim desse cuidado, desse coração, dessa presença, a gente se sente muito valorizado, a gente gosta mais, né? Você percebe isso? Com certeza, querida. Tudo isso que a gente conversou hoje, né? É a humanização, né? Porque Uhum. você escutar o cliente, se posicionar, assim, esse cuidado mesmo tem tudo a ver com e a humanização, como a gente mesmo também falou, né? Não envolve altas tecnologias. É você Pois dando o é. teu melhor ali, né? É você agindo com congruência ali, dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque eu estou na minha missão, estou no meu propósito, estou fazendo isso porque eu amo o que eu faço. Então, isso é maravilhoso.
Não tem como não dar certo. Massa, massa. Perfeito. E aí eu acho que quando entra nessa coisa de a gente ter trabalhar em algo específico também, né? No caso, o nicho, né? Isso se torna até mais claro para você mesma e fica mais fácil também de comunicar isso para o cliente, né? Com Quando a gente certeza. trabalha com uma única coisa. Vocês ainda têm um plus. Porque, assim, além de trabalhar com a casa, vocês estão trabalhando com algo que é mais sagrado ainda, que é o quarto de criança. Criança, pense. Então, assim, é algo assim que é encantador. Daí já vai além do belo, vai para o que encanta, né? Exatamente. E vocês trabalham com a parte emocional. Imagina mãe, pai, né? Querendo fazer, construir um sonho ali, que é o quarto da criança, o quarto do bebê. Então, isso é maravilhoso. Tem que ter coração. Não tem como Nossa. ser só técnico. Tem que colocar o coração ali, senão. Ah, e hoje a reunião foi tão boa, né? Essa live está acontecendo às 2 horas porque eu tive uma reunião às 10 e foi muito legal, porque sendo aqui em Natal, eu tenho a possibilidade de ir, né, até o local. E hoje a gente sentou no chão e o mini cliente escolheu, né, ficou vendo as referências dele, né, do quartinho que eu tinha levado. E aí levei os chocolates, né, que as meninas sabem dos chocolates. E aí é aquela coisa, aquela festa, né? Fica uma coisa natural, fica uma coisa família, né? Fica uma coisa. Ai, é puro acolhimento, né? Assim, realmente. É o coração ali, né? É muito. Nossa, aí eu acho que é o diferencial, né? Qual é o Sem dúvida. arquiteto generalista, talvez, que fizesse isso, né? Não teria isso, realmente. E aí eu até já adiantando que eu vou conversar com as meninas no nosso último encontro. Assim, quando a gente olha, por exemplo, para um dentista que ele é especializado em infantil, né? Como é que ele se porta? Como é que é o consultório dele, né? Tem bichinhos, né? Eles têm aquela roupinha e tal, diferente, aquele jaleco diferente e tal. E aí a gente, como arquitetos também, como é que a gente pode, né, entrar nesse mundo que eu acho que é um pouco. Aí entra a empatia com o mini cliente, né? Entrar no mundo do mini cliente, né? E claro que a gente não vai negociar com a criança, mas assim, a gente vai conquistar a criança, né? Também. A gente está conquistando ali a família, né? Eu acho que. E está passando naturalmente mais confiança, né? Também Sem dúvida. para esse Com cliente. certeza. Né? Eu não estou nem dizendo de infantilizar a coisa, eu não estou falando pelo lado pejorativo, mas de deixar. é, Enfim, de dar uma conotação realmente infantil, né? Assim, O respeito, né? O respeito pela criança, né? o respeito é uma coisa mais natural, né? Não é nada forçado, não pode ser forçado, não pode ser uma interpretação, não pode ser, né? Tem que ser uma coisa fluida, assim, né? Natural. E Uhum. aí eu E acho quanto, que. e quanto melhor a gente tiver com a nossa criança interna, mais Ai, natural a gente nossa. vai ser, né? Eu preciso. Ei, Clau, qual é mesmo? É o Ho Oponopono, que a gente tem que buscar para esse lado da criança, para fazer as pazes com a É, nossa criança interior. na verdade, assim, é importante primeiro a gente identificar, né? Assim, cada personalidade tem uma feridinha ali, cada um tem uma feridinha diferente. Primeiro é importante a gente entender, assim, o que está acontecendo? É uma criança que tem rejeição? É uma criança que eu falo adulto, né? Nós, adultos, que a gente carrega isso, né? Tá trazendo essa parte emocional. Então, tem um autoabandono aí, tem um probleminha de falta de consideração, então, primeira coisa a gente identificar. Ah, mas então eu preciso agora fazer um processo para curar essa criança. Então, ok. Então, para a gente identificar e curar, existe também um caminho. Então, no primeiro momento que a gente faz é acolher essa criança. E daí entra essa técnica que você está trazendo, não só o Ho'oponopono, mas o acolher quer dizer, eu respeito essa criança do passado.
Eu perdoo essa criança do passado. Eu perdoo os meus pais, que também às vezes a gente coloca uma muletinha, né? Ah, eu sou assim porque o meu pai me fez assim, minha mãe fez isso comigo. Eles não fizeram nada, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer dentro das possibilidades deles, né? E deixar essa culpa de lado, deixar essa querendo alguém, né? Alguém precisa assumir isso, né? Mas faz parte de um processo. Então, o trabalho e o desenvolvimento dessa cura da criança precisa de um processo também. E o acolher talvez seja o primeiro passo, assim, o primeiro movimento. Massa. Nos acolher, né? Acolher a criança que existe dentro da gente, né? Ah, Com isso é muito certeza. lindo. E às vezes, querida, a gente assim, como a gente está nesse processo do autoconhecimento, às vezes se torna fácil e às vezes não torna tão fácil assim. Porque a gente percebe que tem crianças, adultos, né? Com as crianças muito feridas. Entende? Então, enfim, depende de cada um, né? Pois é, depende. Por isso que tem que ter esse acompanhamento, né, personalizado, né? Pra gente poder tratar, né? Tratar esses assuntos. Não, mas eu percebo que é um assunto que a gente tem que encarar, né? Tem que encarar porque tem muita coisa que ficou, sei lá, guardada realmente, assim, desde a nossa infância e que se reflete agora, assim, que aparece agora, na vida profissional, no trato com as outras pessoas. Sim. Então, eu acho, né? É a minha forma de pensar. Eu adoro essa coisa de a gente encarar e se desafiar e buscar melhorar, evoluir mesmo, né? Com certeza, querida. É como você me deu agora um exemplo muito legal da nossa live que a gente fez, que faz acho que um ano mais ou menos, né? Então, já consigo me perceber que aquelas dores talvez não são mais as mesmas, talvez sejam outras, né? Mas isso aqui eu consigo, já está muito claro para mim, isso aqui ainda não, então isso é muito bacana. Muito importante esse olhar, né, para nós mesmos. Não, total. Eu tô louca para assistir, porque acho que eu vou achar que é outra pessoa. Muito bom, Incrível. né? Muito bom, muito bom, muito bom. Prova viva. Gente, eu faço terapia com Cláudio desde quando? Desde aquela época, mais ou menos. Foi. E aí ela tem facilitado, né, o meu entendimento sobre o Eneagrama e sobre o meu tipo dentro do Eneagrama, que é a ferramenta de autoconhecimento que ela citou. E isso tem me ajudado muito, muito mesmo. E é porque, assim, eu já fiz outras vezes terapia, né, de terapia convencional. É assim que chama? Não sei. Análise, não sei como chama. Convencional, né? E aí, sendo que dessa forma, eu acho que foi a forma mais clara para mim, assim, não sei. Eu acho que também tem relação com o meu momento de vida também, né? Sim. E aí é muito bacana quando a gente começa a perceber essas. Nossa, ainda tenho muita coisa. Eu falando assim, parece assim que eu tô resolvi minha vida, né? Ainda não. Ainda tem muita coisa, ainda tem muito caminho para percorrer. Mas assim, a gente já percebe algumas mudanças para melhor, alguns desapegos. O nível de consciência, né? Vai ampliando cada vez mais, né? Nosso nível de consciência. Isso aí. E a gente vai conseguindo perceber no nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho. Nossa, agora estou muito mais confiante, consigo me posicionar, consigo melhores resultados, consigo... E assim por diante, né? Você parece que entra no flow. Você entra no fluir. Sim. E fala, nossa, entrei nesse fluir. Então, isso é muito bacana. E até as pessoas que a gente termina atraindo, a gente se relaciona com pessoas que eu olho assim e falo, meu Deus, aquela história do Clubhouse, que eu também sempre cito, vixe, não sei nem se eu posso falar aqui no Instagram, mas de uma hora para outra eu estava numa roda de empreendedoras, assim, eu nunca me nunca me imaginaria, assim, nunca me colocaria nessa caixinha, que eu acho uma caixinha assim tão
pra mim, assim, uma coisa tão, tão bacana, sabe? Eu não gosto de caixinhas, não gosto, mas ao mesmo tempo, essa daí especificamente pra mim sempre foi um desafio e sempre achei que eu não merecia esse estar nesse grupo, estar nessa caixinha, entendeu? Uhum. Por muitas crenças, muita coisa que vem da infância, do passado, de minha família, minha história, enfim, um milhão de coisas. E aí, de uma hora para outra, eu me vejo e eu falo, venci na vida, né? Porque para mim era algo inatingível e eu atingi, assim. Então, sei lá, tem tanta coisa. E aí é como você disse, você tá no flow, você tá ali, as coisas estão acontecendo como uma consequência, né? Dessa sua busca, E isso tem, muito assim, legal. não é o tema da nossa live, né? Mas Mas isso tem muito, assim, a palavra que eu vou dizer era tema da outra live. Mas tem a ver quando a gente percebe que a gente entrou no nosso propósito. Ok? É isso. Sabe aquela coisa assim, eu tô fazendo o certo com as pessoas certas, na hora certa, do jeito certo, né? E realmente, assim, as coisas vão acontecendo. Eu vejo isso por mim também, sabe? Então, hoje, eu especialmente, estou vivendo nesse momento, assim, de um flow mesmo, que as coisas parecem que empurram você. Ah, mas eu tô indo, mas as coisas vão empurrando você para que você faça aquilo mesmo. Porque realmente você está impactando na vida das pessoas, você está fazendo o teu melhor, e em especial, você está se preenchendo, você está se nutrindo com aquilo, e tem uns muito ligado assim à autossatisfação, à realização. Então, é maravilhoso quando a gente consegue esse movimento, entra nesse movimento, né? é massa demais. E eu percebo também no dia a dia como eu reclamava e como hoje eu não reclamo mais. Porque as pessoas falam, você tem que parar de reclamar. Assim, sim, mas é difícil, porque isso, você fica com mil desculpas, mil coisas. E aí, quando você percebe que você está no caminho certo, você não tem nem coragem de reclamar. Na verdade, você não tem nem por que reclamar de nada, assim. E às vezes você nem está naquele nível de satisfação financeira, por exemplo, que você gostaria de estar, né? Mas simplesmente não faz falta. É como se. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. E tudo vai acontecer no tempo, porque você está ali envolvido, você está fluindo, você está aprofundando, você está trabalhando, você está no movimento, né? Também que eu defendo muito essa questão do movimento. E quando você percebe que está no caminho certo, aí você realmente não para. Sim, Percebo sim. isso. Fica mais tranquilo caminhar. É a fé, né? Você perceber que quanto mais você tem fé nas coisas que você faz, você tem fé sabendo que você faz o teu melhor e que está ajudando as pessoas, dando o meu melhor para ajudar as pessoas. Eu gosto de dizer do poder do soltar. Você solta, porque você está fazendo melhor e você sabe que isso vem um retorno para você. Ah, não é hoje talvez o meu retorno financeiro, mas a gente tem a certeza que ele vai vir porque você está no caminho, entende? E isso é muito significativo, essa fé, porque assim, o que abala a nossa fé é a nossa insegurança, a gente achar que não é capaz, não se achar suficiente. Isso abala a nossa fé. A fé não é a fé no externo, mas a fé é na gente mesmo. Então, realmente, esse olhar mesmo do quanto é importante mesmo. É, assim, olhar para nós, assim, olhar para o nosso coração, olhar para o nosso ser, né? Massa. Massa, incrível. Muito bom. Ai, Cláudia, já vai dar uma hora aqui de live. Tô Uhum. dando uma olhadinha aqui. Verdade, verdade. Passou Sempre rápido. sempre é muito bom conversar com você. Hoje eu ganhei uma terapia aqui de graça. Ai, sempre é muito bom. E eu acho que, meninas, se vocês quiserem falar aí também, se a live foi importante para vocês, se, enfim, fez sentido, né? Fala aí pra gente saber também. E também se vocês tiverem alguma pergunta. E é isso, assim, queria agradecer mais uma vez você ter aceitado.
estar aqui, né, falando sobre esse assunto que eu acho muito bom. Ó, Petizes e Arquitetura, e estou amando esse bate-papo. Acho que todas nós já passamos por isso em algum momento. Pois é. Que linda! Exatamente. Eu, Exatamente. eu também, então, te agradeço. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na sua casa Decor Baby Kids maravilhosa, com as Obrigada. suas seguidoras e seguidores, né, de forma geral. Então, me sinto muito agradecida. Não tem outra palavra, gratidão mesmo por isso. Ah, que bom, que bom. Ai, é isso, gente. Então, muito obrigada, né? Mais uma vez também por vocês terem estado aqui hoje. Infelizmente, tive que mudar o horário de última hora. Semana que vem volta a ser 11 horas. E Cláudia sempre vai estar aqui. Sempre vai estar aqui, né? Com certeza. Sempre já já tá participando de outra live, que a gente vai ver aí qual seria o assunto. E eu quero você lá na minha também. Você vai fazer uma bora. live lá na minha casa lá também. Bora vamos combinar. Lá As meninas, você sabe que lá no WhatsApp as meninas estavam pedindo no WhatsApp duas lives, uma sobre esse tema e a outra live sobre o tema do autoconhecimento, para buscar o propósito. Maravilha. Então a gente vai programar lá para frente. Tá, vamos sim. De novo. Com certeza. Viu? Com certeza, querida. Então é isso. Então, um beijão, viu? Beijo, até boa mais, quinta, então. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Olha, peraí, quem colocou aqui, fez muito sentido para mim. É uma forma que temos de entender o quão é importante termos a autoconfiança como aliado em todo o nosso processo de aprendizagem e trabalho. Isso mesmo, resumiu bem. Coisa boa. Maravilha. Juba, beijo. Obrigada, gente. Beijo, Cláudia. Tchau, tchau. Beijo a todo mundo. Tchau, Obrigada. Beijo. Obrigada a você. Tchau, tchau.